Jerusalém é uma das poucas cidades do mundo que foram completamente destruídas e reconstruídas várias vezes ao longo da história. Mas no caso dela, há algo ainda mais impressionante, e a própria Bíblia já havia anunciado muitos desses acontecimentos. E entre todos os elementos dessa cidade, existe um que chama a atenção até hoje: uma porta, a chamada Porta Dourada. Ela fica na parte oriental da cidade, voltada diretamente para o Monte das Oliveiras, e permanece fechada há séculos. No tempo de Jesus, essa região era uma das principais entradas para o templo. Desde bebê, quando foi apresentado no templo, até durante seu ministério, vindo do Monte das Oliveiras, Jesus certamente passou por esse caminho. Mas a Jerusalém de hoje não é a mesma daquela época. No ano 70 depois de Cristo, a cidade e o templo foram completamente destruídos pelos romanos, cumprindo exatamente o que Jesus havia profetizado: não ficará aqui pedra sobre pedra. Algumas décadas depois, no ano 135, a cidade foi reconstruída pelo Império Romano com o nome de Aelia Capitolina, e os judeus foram proibidos de entrar nela. Como também havia sido anunciado, Jerusalém será pisada pelos gentios. Séculos depois, as muralhas atuais da cidade antiga foram erguidas. E então, no ano de 1541, durante o domínio do Império Otomano, o sultão Solimão, o Magnífico, ordenou que a porta oriental fosse completamente selada com pedras. Desde então, ela permanece fechada. Como se não bastasse, um cemitério foi colocado bem diante dela, entre a muralha e o Monte das Oliveiras. Mas isso não foi por acaso. Existe uma expectativa antiga, baseada nas Escrituras, de que o Messias viria pelo Oriente e, na prática, fechar essa passagem foi uma tentativa simbólica de impedir esse cumprimento. Mas há um detalhe fundamental: nenhum plano humano pode impedir o que Deus já determinou. A Bíblia diz que, quando Cristo voltar, seus pés tocarão o Monte das Oliveiras, e o monte se abrirá ao meio, um grande vale será formado, por onde o povo fugirá. Ou seja, não será necessário abrir porta alguma. O próprio terreno será transformado. Como diz a Escritura, ele passa por um caminho que nunca havia percorrido. E há mais. A Bíblia também diz que naquele tempo um rio de águas vivas sairá de Jerusalém e descerá até o Mar Morto, e suas águas serão curadas. Hoje, o Mar Morto é conhecido por sua salinidade extrema, onde praticamente não há vida, mas naquele dia tudo será transformado. Porque por onde essas águas passarem, tudo viverá. Por isso, até hoje, muitos desejam ser sepultados nas encostas do Monte das Oliveiras, aguardando a ressurreição. A Bíblia também afirma claramente que Cristo reinará sobre a terra. Veja alguns exemplos. O Senhor será rei sobre toda a terra. Dominará de mar a mar. Seu domínio é eterno. Reinarão com Cristo 1000 anos. Antes disso, porém, o mundo ainda passará por um período extremamente difícil. A Escritura afirma que o falso Messias se assentará no templo, querendo parecer Deus. Mas existe uma diferença clara. O falso Messias entra como um impostor
O verdadeiro Messias vem como rei, e ele não precisa que lhe abram a porta dourada. Ela continua fechada como um testemunho silencioso de que o mundo ainda aguarda aquele que virá. Jesus Cristo voltará, e todo aquele que crê, se arrepender e o receber como Senhor, não apenas será salvo, mas reinará com ele. Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos. A porta dourada continua fechada, mas o Rei já tem o dia marcado para passar. Se gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e acesse evangelhoevida.com.br. E até um próximo vídeo, se Deus permitir. Amém.